Muito bem, bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Frankel. É uma alegria tê-los por aqui. Hoje, dia 27/2, e lá se vai fevereiro de 2023. Agora são 6h20, 6h25, 6h26. Meu relógio está sempre uns 7 minutos adiantado, então nunca sei ao certo que horas são quando eu olho aqui no meu celular. Mas muito bem, deve ser algo em torno aí de 6h25. Bom dia Mariana Dudek, bom dia Rodrigo, bom dia Juliano, Fá Ferreira, Daniele, excelente, muito bem, bom tê-los por aqui. Vi Cavalcante, a Carol Duarte e Si. Muito bem. Tá ok? Vídeo e áudio, beleza? Bom dia Lucimeire. Douglas, grande Douglas, meu amigo. Bom dia, Douglas. Esperando uma visita sua e da Paulinha aqui em casa, hein? A Fá, Leonardo. Excelente. Tá tudo bem, né? Transmissão tá ok? Boa. Muito bem. E aí, como estão? Espero que vocês estejam bem, que tenham passado bem esses últimos tempos, que desde o nosso último encontro as coisas estejam tudo em ordem por aí. A semana passada nós não tivemos, né? Semana passada foi carnaval. Eu ia fazer uma live à noite, eu até cheguei a cogitar a possibilidade de fazer um Café com Frankel na terça-feira, feriado, né? Terça-feira de carnaval, às 6h25. Mas a chance de vocês me deixarem aqui sozinho, me deixarem aqui numa live solitária, era muito grande. Então eu preferi não arriscar. Tá bem? Porque, enfim, eu duvido muito que alguém acordaria às 6h20 aí para o Café com Frankel na terça de carnaval. Tá? Salvo aqueles que têm criança pequena em casa e já tem que acordar mesmo, enfim. Então é isso, mas cá estamos. Voltemos aqui para os nossos encontros, para a nossa reflexão, para a nossa dose semanal de cafeína espiritual. Bom dia, Francisco. E aí? Tudo bem? E sempre que vocês quiserem, fiquem muito à vontade mesmo para sugerirem temas aqui para o nosso Café com Frankel, tá certo? Algumas pessoas mandam questões na caixinha que de alguma forma pautam as minhas reflexões e o meu preparo aqui para o Café com Frankel, né? Mas o fazem de forma indireta, né? O fazem porque mandam lá na caixinha uma pergunta, algo que eu acho que cai bem num programa, num Café com Frankel, né? Mas quando vocês quiserem fazer também uma sugestão de forma bem direta, né? Sugestão de temas, bom dia filha, sugestão de temas para serem trabalhados aqui, fiquem à vontade, façam isso, tá bem? É claro que tem algumas questões, alguns temas que são difíceis de serem trabalhados, né? Num Café com Frankel. O Café com Frankel tem aí os seus 30 minutos, 35 minutos. Por exemplo, não dá para trabalhar uma técnica da logoterapia, como por exemplo a de-reflexão ou a intenção paradoxal. A gente empobreceria muito essa técnica, eu teria que fazer um recorte do recorte, e isso acabaria, enfim, maculando, manchando mesmo um pouco a técnica, né? Eu seria reducionista, mas temas mais amplos, temas que não tem tanta necessidade de um aprofundamento filosófico, antropológico, e que pode ser apresentado aqui em 20, 30 minutos, enfim, podem ser sugeridos aí por vocês, tá bem? Feito, olha lá, bom dia, olha lá, o meu amigo Bruno Farnentano tá por aí, legal Bruno, você tá bagunçando. Você tá bagunçando lá, né, no meu feed, sei o Caio. Você já arrumou você precisa emitir um laudo, né, pro Caio, né, para uso de piscina. Tá vendo? Ele mandou lá o CPF dele. Deixa um abraço a todos aí de Ubá. Muito bem, senhoras e senhores, o que eu queria falar com vocês na manhã de hoje? Eu estava lendo um texto de
de Elizabeth Lucas, né? Um texto que está no livro da Elizabeth Lucas, Psicoterapia e Indignidade. Bom, é um livro que dificilmente vocês irão encontrar, tá? Eu acho que não tem reedições dele aqui no Brasil. A última vez que trouxeram ele para o Brasil foi em 2012, devem ter feito poucos exemplares dessa obra, mas enfim, também não é uma obra que eu colocaria como uma das obras indicadas, necessárias, né, para o estudo, para o conhecimento da logoterapia. Tá? Tem algumas outras obras de Elizabeth Lucas que são muito mais interessantes, inclusive, que essa. Mas enfim, né, só para fazer aqui essa antessala, porque muitos depois vão perguntar, né, se vale a pena ir atrás, se vale a pena comprar, adquirir. Eu acho que, né, assim, não necessariamente, tá certo? Mas tem um capítulo aqui bem interessante, no qual ela vai falar sobre uma força inerente à pessoa humana, uma força que não pode ser negada, uma força que infelizmente para muitos acaba sendo desconhecida, e é uma das grandes forças, se não, né, a maior força que todos nós temos, tá bem? Que é a força para a mudança, que é a força para a transformação. Tá? Ela vai falar dessa força inerente do homem, que é a força para a transformação. E é interessante ela colocar isso, né? Porque comumente nós nos colocamos diante de algumas forças, né? Nós nos colocamos a refletir frente a algumas forças que nós temos. E de fato o homem, né, é um ser dotado de muitas forças, de diversas condições bioquímicas, forças psíquicas, forças espirituais, né? A pessoa humana é um ser mesmo assim de força, de potência, é um ser de capacidade. E nós nos colocamos a diagnosticar, a perceber, né? Nós nos colocamos em contato com algumas forças que são muito interessantes, né? Por exemplo, a nossa força de adaptação é uma das nossas forças, né? Indubitavelmente. O Viktor Frankl, por diversas vezes, vai citar, por exemplo, Dostoiévski, utilizando-se daquela máxima de Dostoiévski, na qual ele diz: a pessoa humana é um ser que a tudo se habitua, para falar sobre essa força de adaptação, né? A pessoa humana vai se habituando a praticamente tudo, né? É alguém que a tudo se habitua, tem uma capacidade adaptativa assim, impressionante, né? E é claro que quando Viktor Frankl fala isso, ele vai fazer uma referência também aos campos de concentração, tá? Nos quais a pessoa humana também teve que se adaptar e, assim, surpreendentemente, se adaptou, tá bem? Existe também uma força que poderíamos chamar aqui de uma força de permanência, que seria como que uma atitude muito próxima, uma realidade muito próxima, por exemplo, da virtude da paciência. A pessoa humana consegue permanecer lá, permanecer inerte, permanecer calada, permanecer, né, no seu lugar, nessa força de permanência, né, de não locomoção. A pessoa humana consegue permanecer quieta, escondida, calada, né? E isso pode se tornar, inclusive, né, uma virtude assim da paciência, né? De não murmurar, de não reclamar, né? De ficar ali, ficar como um vigia. Peraí. Oi, filha. Ficar como um vigia, tá bem? Desculpem. Ficar como um vigia, em prontidão, né? Calado, quieto, né? Enfim, existem diversas forças. E Elizabeth Lucas vai trazer uma força que, para muitos, assim, é desconhecida, porque é muito pouco utilizada, que é a força de mudança, que é a força de transformação. E isso não deveria estar tão distante da nossa realidade, da nossa percepção e das nossas vivências. Por quê? Porque nós vemos diversas realidades mudando frente aos nossos olhos. Diariamente nós vemos mudanças, nós vemos transformações, coisas que mudam, que se transformam. É interessante que no início desse texto ela vai falar, por exemplo, dessa grande transformação, dessa transubstanciação que acontece dentro da liturgia católica, né? Essa transformação, essa transubstanciação que acontece para multidões todos os dias, né? Em todas as cidades.
que é, por exemplo, a mudança que se dá nas espécies eucarísticas, né? O pão que se torna o corpo de Cristo, né? Ela vai usar esse exemplo dentro da realidade sacro para falar da mudança, da transformação que todos nós vemos diariamente, mas também outras mudanças, assim, bem mais simples, bem mais triviais, bem mais corriqueiras, né? Por exemplo, a mudança da lagarta na borboleta, né? Aquela lagarta que sofre uma transformação, que sofre uma metamorfose, por assim dizer, e se torna então uma borboleta, né? É estranho imaginar que uma lagarta, aquele bicho, né, estranho, tanto quanto nojento, né, que fica se rastejando pelo chão e comendo as folhas do coqueiro. Aqui de casa comeram, né, muito, né, esse ano inclusive, né, tão bem alimentadas, fartas, gordas, né, que essas lagartas, esse bicho esquisito, esse bicho meio nojento que fica comendo folha de coqueiro, lá para as tantas se torna uma bela borboleta e sai voando, né, toda colorida, toda faceira. Então, assim, essas transformações que acontecem, a transformação do carvão que se torna diamante e assim por diante, né? Ela vai falando dessas transformações para falar o seguinte: olha, não deveria ser tão estranho, ser tão alheio a nós essa força de transformação, essa força de mudança, porque assim como se dá na natureza, se dá também na pessoa. Nós somos capazes de transformação, nós somos capazes de mudança, não só de fazer mudar as coisas, não só capaz de pegar o material e forjá-lo, e aquecê-lo, e derretê-lo, e transformá-lo, e mudá-lo. Não só a transformação, né, que nós fazemos com as coisas, com os objetos, não só a transformação que a cozinheira faz com os ingredientes, não só a transformação que o oleiro faz no barro, que o ferreiro faz, né, com o metal, mas a transformação que todos nós podemos fazer de forma interna, de forma profunda na nossa própria vida. E nós precisamos ter isso muito claro, que nós somos capazes de mudança, que existe em nós uma força, que é uma força inerente, que é uma força de transformação. Uma força de transformação. Lá para as tantas, nós podemos ser convocados pela vida, nós podemos ser chamados a uma mudança assim, significativa, uma mudança profunda. E não é uma mudança que altera a nossa matéria física, mas é uma mudança que altera substancialmente a nossa existência, a nossa narrativa. Nós podemos, e muitas vezes devemos, em algumas condições devemos, mudar. E mudar a substância mesmo da nossa história. A própria substância da nossa narrativa, da nossa história, dos nossos atos, dos nossos feitos, pode, em alguns momentos, reitero, deve ser mudada. E essa é uma força que nós precisamos conhecer bem. Ela vai, né, citar, por exemplo, Viktor Frankl, que em 1945, já muito próximo a sair dos campos de concentração, estava, né, na iminência de ser liberto, mas evidentemente que ele não sabia disso, né? A guerra estava próxima ao fim. Viktor Frankl, em 1945, contrai tifo. E assim, se tinha algo que matava nos campos de concentração, fora, né, os soldados da SS e as câmaras de gás, era a febre tifo, né? Assim, dizimou uma boa parte dos prisioneiros nos campos de concentração. E Viktor Frankl, em 1945, ele contrai tifo e fica à beira da morte, né, tendo alucinações, febres, né, sentindo todo o seu corpo ser consumido, ser castigado. E, por exemplo, nesse momento, ele tem um insight, né, tem uma tomada de consciência impressionante. Ele pode simplesmente, né, esperar que naquela noite a tifo ceife sua vida, o leve, porque era o que ele assistia no seu entorno, como ele pode tomar uma outra atitude e se transformar frente àquele cenário, que era um cenário dificílimo que o convocava para uma mudança, e uma mudança substancial. E o que ele faz nesse momento, ele reescreve o seu manuscrito perdido. Ele reescreve o seu manuscrito perdido usando taquigrafia.
É impressionante, né? Ele conhecia muito de taquigrafia, o pai de Viktor Frankl trabalhava com taquigrafia, né? Taquigrafia, para quem não sabe, é uma forma de escrita que se utiliza de símbolos. Alguns poucos símbolos que são postos de forma ordenada vão construindo frases, sentenças, né, parágrafos, né? Então, Viktor Frankl dispunha de um pequeno pedaço de papel, um pequeníssimo pedaço de papel, e um lápis velho, ou um pedaço de carvão. Era o que eles conseguiam no campo de concentração. E usando taquigrafia, naquela noite, padecendo de tifo, Viktor Frankl começa a reescrever o seu manuscrito perdido. E ela vai contar de outros casos interessantes, né? Um conhecido dela, alcoólatra, que estava de cama e que, em meio a uma abstinência terrível, né? Um período tortuoso de abstinência, levantou-se da cama e decidiu participar com seus amigos de um passeio de bicicleta. Ou ainda uma mulher, há muito tempo, de relações cortadas com seu pai, que num domingo tranquilo de advento sentou-se à mesa e escreveu-lhe uma carta que dissolveu todo o ódio existente entre eles. E aí ela continua dizendo, né? As coisas não precisam ficar como estão. Podem transformar-se. Quando um ser humano acrescenta um ingrediente interno a partir das intenções sinceras. Ou seja, como se dá essa transformação? Essa transformação que nos é possível. Essa transformação que muitas vezes se faz necessária na nossa vida. Como que se dá? A partir de um ingrediente interno. Tem um ingrediente interno que é capaz de mudar situações, de dissolver tantas e tantas realidades, de alterar substancialmente a nossa história. É um ingrediente interno. Esse ingrediente interno, ele conta com intenções sinceras. Esse ingrediente interno conta com essa retidão, com esse olhar atento, com essa tomada de consciência, com essa sinceridade do coração que deseja mudar, do coração que deseja avançar, mas que percebe que para tanto se faz necessário mudar. Ou seja, eu não posso continuar sendo quem até agora eu fui. Se faz necessário que eu tenha ações diferentes das que eu tinha e que essas ações nasçam de uma decisão muito distinta das que até agora eu tomei em minha vida. Essa mudança, você percebe que eu falo isso e todos vocês conseguem enxergar dentro de vocês esse ingrediente interno. Há em nós algo capaz de mudar muita coisa. Evidentemente que não tudo, né? Isso seria loucura, seria fantasioso, seria, né, uma visão descabida. Mas vocês conseguem perceber, você consegue perceber que dentro de você há algo capaz de mudar muita coisa na sua vida. Tem um ingrediente interno que nasce de uma intenção sincera que pode mudar muitas coisas. Que pode transformar um sofrimento numa realização. Que pode transformar um perdão numa grande bênção, numa grande graça. Que pode transformar a sua vida de uma hora para outra, desde que você, utilizando-se desse ingrediente interno, que nasce dessa intenção sincera, bote isso na tua vida, bote isso enquanto uma decisão firme e decidida. Essa capacidade de transformação que todos nós temos. É aquilo que vai dizer Viktor Frankl, né? Uma frase repetida e muito aqui no nosso café, que não podendo mudar uma situação e nem podendo mudar as outras pessoas, todos nós somos capazes e chamados a mudar a nós mesmos. Ou seja, eu não sou aquilo que os outros fazem de mim, eu sou aquilo que eu faço com aquilo que fazem de mim. E não podendo mudar uma situação, e não podendo mudar uma pessoa, ainda me resta mudar a mim mesmo. Ou seja, tem essa força inerente, entende? Eu posso mudar.
Eu posso me tornar, assim, um outro. É claro que quando eu digo um outro, eu não posso apagar o meu destino, evidentemente. Eu não posso negar aquilo que até agora eu fui, mas eu não preciso necessariamente continuar sendo este que no passado eu fui. Eu não posso negar quem eu fui, mas eu posso começar a viver uma vida diferente. Não com, né, uma ruptura esquizofrênica, né, de alguém que nega a realidade e começa a construir uma outra história a partir do zero, a partir da fantasia, a partir, né, de uma mera imaginação, de um fator criativo. Não é isso. Mas eu consigo, integrando a minha história, absorvendo as minhas circunstâncias, me posicionar hoje de uma forma muito, muito distinta daquela que eu me posicionei no passado. Sendo eu quem eu sou, sem negar o que eu fui, eu posso começar a partir de agora a construir uma vida muito diferente. Mudar a minha narrativa, mudar a minha história, mudar a substância dessa minha história. Isso é incrível, né? Isso é uma força, assim, absurda, grandiosíssima, maravilhosa, excelsa, que nós precisamos, de alguma forma, ter nas nossas mãos. Eu preciso saber manipular isso, eu preciso saber usar isso, eu preciso saber como eu toco nessa realidade para quando isso for necessário, entende? Olha, peraí, se eu tenho dentro de mim essa força, essa capacidade, eu preciso saber como usar isso tudo. Se eu tenho esse poder de mudança, poder de transformação, eu preciso dominar essa ferramenta, eu preciso conhecer esse mecanismo, porque eu que não quero ficar na mão. Eu que não quero ficar na mão. Vai que lá para as tantas se faz necessário usar e eu não sei como, não sei por onde, não conheço o caminho. Entende? Enfim, e ela vai contar uma história muito interessante, que dá notícias disso, dessa transformação que todos nós podemos viver. Né? Ela vai tirar uma passagem da literatura, eu não sei de onde é essa literatura, né? Possivelmente é uma literatura austríaca, tá bem? Mas enfim, não veio o caso. Ela vai citar o exemplo de uma senhora viúva. Foi logo depois da guerra devastadora. As cidades estavam destruídas. Até os alicerces, as pessoas viviam nas ruínas como trogloditas. As ruas, outrora largas e pavimentadas, transformaram-se em atalhos, esburacados para pedestres. Somente as sirenes pararam de soar como o primeiro sinal sutil de uma paz questionável. Uma mulher idosa entrou na igreja, provisoriamente consertada com tábuas, a fim de rezar e agradecer. Com alegria disse ao padre que acabara de celebrar a missa: Vossa Reverendíssima, acabei de colocar uma lanterna junto à minha casa. Por que a senhora fez isso? A senhora é cega. Para que lhe serve a luz? Perguntou o padre. Veja, Vossa Reverendíssima, o caminho que passa pela igreja, o caminho que passa pela minha casa é muito perigoso. Está cheio de grandes pedras. Quem nele caminha à noite pode cair e quebrar a perna. Do meu marido, que Deus o tenha, ainda possuo uma lanterna, pois ele era mineiro. Essa lanterna agora está diante de minha casa para iluminar o caminho das pessoas. Esse é um exemplo de superação. E é uma narrativa possível, né? Assim, não é estranho, não é absurdo imaginar que alguém seja capaz de fazer isso. É difícil de encontrar, evidentemente, porque tudo aquilo que é custoso, que é árduo, né, é também raro, né? Então, assim, é difícil de encontrar. Mas é possível. É possível. E todos nós conseguimos ver que essa é uma capacidade propriamente humana. Opa, peraí. Uma mulher cega, viúva,
vivendo numa cidade que for destruída pela guerra, resolve tomar uma atitude que é a atitude de iluminar o caminho dos outros e se sentir muito agradecida por possuir uma lanterna, que é uma das poucas coisas que lhe restou do seu marido, né? Pois era mineiro, entende? Opa, peraí, olha essa força de transformação, olha essa capacidade, assim, não só de resiliência, né, de uma alma inquebrantável, mas essa capacidade, sim, de transformação. Ou seja, eu posso aqui uma vez mais, diante de uma situação dificílima, mudar a minha vida. Ainda que eu não veja, eu posso trazer luz para a vista dos outros. Ainda que eu não consiga me locomover bem, porque sou velha e cega, eu posso facilitar o caminho dos transeuntes. Eu posso facilitar o caminho de todos aqueles que passarem pela calçada na frente da minha casa. Ainda que seja, né, eu uma pessoa assim, sem muitos bens, sem muitos recursos, que perdeu o marido, que perdeu a vista, eu posso ir até a igreja e agradecer a Deus pela vida que eu tenho, pelas possibilidades que eu tenho. É impressionante isso, não é mesmo? E isso é uma força de transformação. De alguém que não sucumbe, de alguém que, por assim dizer, não baixa a cabeça frente ao destino. Quando eu digo baixar a cabeça aqui, não numa atitude humilde, mas baixar a cabeça numa atitude de prostração, numa atitude de vitimismo, numa atitude de alguém que acredita não ser possível fazer nada mais que isso ou que aquilo, porque a situação é essa ou aquela. Mas alguém que olha para a vida como uma oportunidade de a todo momento se transformar. Não transformar necessariamente os outros, porque eu não consigo, nem a situação, porque ela não está sob meu domínio, sob meu alcance, na grande maioria das vezes. Por exemplo, essa mulher não poderia mudar a situação de pós-guerra que a sua cidade estava. Nem poderia mudar o fato de ter perdido ou não o seu marido, ele já estava morto e essa era uma situação já assim, superada, determinada, mas ela poderia mudar a ela mesma. O que me resta? Me resta uma lâmpada. Pois bem, eu serei luz para os outros. O que me resta? Me resta, né, no coração a gratidão. Pois bem, eu irei ser grata a Deus, ao mundo, às pessoas, por tudo aquilo que de bom, de grande, de belo eu pude viver e vivo até hoje. Entende? É uma mudança interna. E todos nós podemos fazer isso. Deixa eu ver quanto tempo nós estamos aqui de live. Pronto. 28. E a todo momento nós podemos fazer isso. Portanto, senhoras e senhores, tenhamos por certo que em nós há uma força. E que essa força deve ser usada. Essa força de mudança. Essa força que nos leva a olhar para todas as oportunidades que hoje mesmo, nesse dia, se encerram e entender que, frente a essas oportunidades, eu posso me posicionar. Em algumas eu posso me posicionar aceitando, noutras me adaptando, e em algumas me transformando, mudando mesmo aquela situação. Eu não preciso fazer o que eu sempre fiz, eu não preciso ser aquele que eu sempre fui. Eu posso mudar. É interessante, né, que isso assim, parece que não aparece no horizonte de visão de algumas pessoas. Eu vejo isso, por exemplo, dentro do processo terapêutico, né? Conversando diariamente com as pessoas, atendendo, escutando, né, centenas, milhares de pessoas, né, nos últimos anos. Algumas pessoas simplesmente não enxergam essa possibilidade. Elas chegam com uma situação como se aquela situação pesasse sobre seus ombros a ponto de esmagá-las.
elas chegam com uma queixa como se essa queixa fosse insuperável e elas não pudessem ser nada mais que isso ou aquilo por conta daquela questão que estão vivendo, por conta daquilo que fizeram com ela, né? É impressionante assim, você escuta a pessoa falando e você fica se questionando se de fato ela está ouvindo o que ela diz, porque parece muito óbvio, parece muito claro que existem outros meios, existem outras possibilidades que não aquelas nas quais ela se encerra, porque a pessoa humana tem uma força de mudança, uma força de transformação. Então, sei lá, o caso que nós usamos agora há pouco, né, para não ficar trazendo tantos outros casos, já recheamos de caso essa nossa live, né, dessa conhecida da Elizabeth Lucas, que num dia de advento resolveu escrever uma carta para o pai. E nessa carta botou fim a toda uma história de desavenças e separações. Uma mulher que há muito tempo de relações cortadas com o seu pai num domingo tranquilo de advento sentou-se à mesa e escreveu-lhe uma carta que dissolveu todo o ódio existente entre eles. Né? Imagina essa mulher, como ficou durante anos. Como ela ficou antes de se decidir por uma transformação, antes de se decidir por uma mudança. Ficou naquele tom vitimista, né? Fatalista, mas também, né? Olha o que aconteceu, olha o que ele fez comigo, né? Olha como, né, a situação se deu. É evidente que nós temos que ficar assim, eu não consigo nem imaginar uma luz no fim do túnel. Talvez eu nunca mais converse com meu pai, é possível que meu pai também nunca mais me procure, né? Por quê? Porque a situação foi essa, foi aquela, ele disse isso, eu respondi aquilo outro, né? Teve um dia, né, alguns anos atrás, que ele agiu desse modo, e papapá, e papapá, tá. Não, tudo bem, eu tô entendendo que coisas acontecem, e que aquilo que aconteceu não pode ser negado. Agora, as coisas não precisam permanecer assim. Algo pode ser feito. E, no caso dela, uma carta foi feita. Essa carta foi uma mudança interna. Ela encontrou esse seu ingrediente interno, que nasceu dessa intenção sincera do tipo, eu vou mudar. Se ele não faz, eu faço. Se ele não pede perdão, eu peço. Se ele não vem ao meu encontro, eu irei ao encontro dele. Se essa situação não está para mudança, mudo eu. Como? Me humilhando. Pedindo perdão. Fazendo o que me cabe. Mas se ainda assim, depois de ter feito o que eu deveria, a situação permanece tal e qual. Pior para ele. Pior para a situação. Da minha parte eu vou fazer o que me cabe. Eu não mudo porque nesta mudança eu vou atingir, né, necessariamente o meu objetivo. Eu mudo porque eu sou capaz de mudança. Eu mudo porque isso é bom. Ainda que os outros não saibam, ainda que isso, num primeiro momento, não os toque. Eu mudo porque é necessário. Eu mudo porque o perdão, por exemplo, me é possível. Eu mudo porque eu não posso viver de rancor, de lamentações. Eu mudo porque eu não quero viver com o peso desses pecados. Portanto, eu mudo. Eu mudo a minha história. Eu faço essa conversão. A conversão é essa mudança, né? Quando você pega a conversão dos grandes homens, das grandes mulheres, dos grandes santos, essa mudança é uma mudança de narrativa, é uma mudança de vida, é uma mudança de intensidade, é uma mudança de foco, é uma mudança de objetivo. De pessoas que estavam caminhando numa direção e decidem radicalmente, num momento específico da vida, iniciar um outro caminho, uma outra empreitada. Eles encontram agora um norte e caminham nessa direção, com passos firmes e largos. Essa é uma força possível à pessoa humana. Essa é uma força que nós precisamos saber usar. Esse é o tipo de coisa que nós precisamos saber mobilizar para quando necessário, porque muitas vezes se faz necessário. Várias vezes ao dia nós precisamos nos transformar. Opa, peraí, eu posso dar aquela resposta habitual que eu sempre dou, aquela resposta atravessada, grosseira, mas eu posso também fazer uma violência aqui comigo mesmo
e me levar a uma transformação tal que a minha resposta agora parece de outra forma. Gentil e amável. Eu posso trabalhar como sempre trabalhei, fazendo corpo mole, cheio de preguiça e lamentações, mas eu posso achar esse ingrediente interno no dia de hoje e me tornar hoje, aqui e agora, um trabalhador exímio. Alguém que vai trabalhar com alegria, com satisfação, que dá o melhor de si, que cumpre os seus deveres. Eu posso continuar vivendo essas situações como eu sempre vivi, como eu posso mudar. Quais são as situações da tua vida que podem e, portanto, devem passar por mudança, por transformação no dia de hoje? Escolha aí uma situação, uma área da tua vida que precisa de transformação. Escolha. Pois bem, a transforme. Entende? É uma capacidade que nós já temos. É uma graça que, assim, nós já possuímos. Nós podemos viver isso tudo. Nós podemos nos transformar. Pois bem, escolha o que precisa ser transformado hoje na tua vida e transforme, e mude. E mude. Assim como o carvão se torna diamante, a lagarta se torna uma borboleta, você pode e deve mudar a sua vida. Pode e deve transformar várias áreas da tua vida. Quais são? As encontre e as transforme. Essa é uma força, a força inerente que nós temos para a transformação. Tá bem? Olha lá. Regiane está colocando lá, né? Uma área que ela vai começar a transformar a partir de agora, a partir de hoje. Pois bem, é isso aí, exatamente. A questão é o seguinte, na grande maioria das vezes nós sabemos como fazer isso. Tá? Nós sabemos como. Assim, falta um pouquinho de empenho, falta um pouco de vergonha na cara. A gente sabe como fazer, tá bem? Por quê? Porque isso tá lá. A gente toca nessa realidade diariamente, né? Nessa realidade que eu digo, essa capacidade de transformação. É que às vezes a gente, de forma leviana mesmo, negligencia isso. De forma inconsequente, né? Assim, finge que não tá vendo, que não é para nós. Tá bem? Feito, senhoras e senhores, desculpem, passamos aí 3 minutinhos do esperado. A ideia é que fiquemos sempre aqui por volta dos 30, 35 minutos. É uma alegria tê-los por aqui. Printem essa live, postem lá no Instagram de vocês, chamem mais e mais pessoas para acompanhar os nossos programas, o nosso Café com Frank. Vai vir coisa boa, viu? No mês que vem eu quero fazer uma série de programas aqui no Café com Frank, que assim, serão assim, de grande crescimento para todos vocês. Eu quero trazer, já vou aqui dar um breve spoiler então, tá? Eu quero trazer para vocês as chaves do sucesso de Viktor Frankl, tá bem? Viktor Frankl, indubitavelmente, foi um homem muito grande. E existem 3 grandes chaves para o sucesso em Viktor Frankl que eu quero trazer em 3 programas de Café com Frankl com você. Então, o mês que vem, nós temos algumas novidades, vamos ter também uma aula à noite, um aulão sobre logoterapia, né, sobre essa temática do sucesso dentro da proposta frankliana. Enfim, então, avisem as pessoas, né, aos poucos, trabalhem no sentido de trazer mais e mais amigos, seguidores, conhecidos de vocês para cá, porque vem coisa boa por aí, tá bem? Senhoras e senhores, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, tenham todos uma boa terça-feira e até a próxima.